Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com o programa Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns, uma vez mais, na companhia de todos vocês. Eu aqui, Paulo Renato e... Leci Setúbal. Leci Setúbal, não é Setúbal, é Setúbal. Setúbal, com acento no U. Né? No estudo passado, lembrando que nós estamos no capítulo 15, da segunda parte do Livro dos Médiuns que tem o título Médiuns Escreventes ou Psicógrafos, e tem aqui os subitens, digamos assim, que serão abordados nesse capítulo. E os itens são médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários de pressentimentos. Nós estamos relendo, embora tenhamos já feito isso no estudo passado, mas tem gente que está escutando hoje. Pela primeira vez. Então é interessante que a gente sempre faça essa introdução. No item 178, que nós estudamos na vez passada, Kardec coloca logo aqui no primeiro parágrafo, dizendo que todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. E diz que para ele deve entender todos os esforços. Então, o Kardec vem dizendo aqui que é interessante que aqueles que vão se ocupar das pesquisas, dos chamados fenômenos mediúnicos, aqueles que pretendem verificar se tem algum tipo de mediunidade. Kardec acha interessante a questão aí da mediunidade psicográfica ou escrevente, né? Porque, diz ele aqui, é um meio mais fácil para se conhecer o espírito, a sua natureza, né? As suas emoções, os seus pensamentos, e é um método bem prático e ágil, que o médium, o médium pega o lápis e sai escrevendo com alguma agilidade ou não. Então foi isso o item 178. Agora nós vamos estudar o livro, o item 179, que tem o título Médiuns Mecânicos. Alice, gostaria de ler e fazer os comentários? Vamos iniciar aqui. 179. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Kardec diz aqui que a pessoa não poderá duvidar, mas será que não duvidaram ou não duvidariam hoje? Exatamente, a gente questiona isso, né? Quando eu estava estudando, eu pensei, nos dias de hoje, seria bastante diferente e estranho para nós vermos uma manifestação como essa, onde se utiliza uma prancheta, um lápis, em que o médium apenas encosta os dedos e ela sai escrevendo. Né? Para nós, isso hoje demonstraria talvez uma mágica, uma peça de algum tipo de enganação, de ilusão, enganação, de golpe, não é isso? De ilusão, porque nós já estamos acostumados ao médium se utilizar do lápis ou da caneta, né, para efetuar essas comunicações. Naquela época, também com certeza havia esse questionamento também. Né? Só que era muito mais usado naquela época do que hoje. Talvez por não compreender o fenômeno que ali se passava, essa questão da interferência do mundo espiritual,
É que você tinha dito no programa passado, dizendo que as pessoas faziam brincadeiras nos salões de Paris e talvez de outros países, porque a mediunidade não começou na França, nem começou com Kardec. Kardec mesmo diz que os fenômenos se davam em todos os países. Tanto é que depois, com a própria Revista Espírita, quando ele criou a Revista Espírita, as pessoas começaram a mandar para eles aquelas comunicações que eles recebiam, aqueles relatos dos fenômenos que pareciam estranhos. Isso, e sem falar que esses eventos, essas festas, eram noticiadas nos jornais franceses, né, de Paris. E aqueles, vamos dizer assim, brasileiros que iam estudar na França naquela época, tinham contato com essas informações. Quando voltavam para o Brasil, muitos deles repassavam como curiosidade, né? Uma festa onde as pessoas brincam com as mesas que rodopiam, que se mexem, que respondem perguntas, né? Então as informações foram passando de boca em boca e com o tempo vários países foram conhecendo, estudando melhor, né? Reconhecendo aquela situação e aprendendo, e muita gente ficou curiosa, né? No sentido de também poderem fazer, começar a pesquisar, né? E até fazer. A gente tem aí muitos casos de brincadeiras que as pessoas até nas escolas, alunos fazia a brincadeira do copo, faziam a brincadeira do copo, do lápis, tinha até o do garfo ou da faca. Perguntar sobre namorado, normalmente, né? Então, quando na minha infância, eu ouvia muitas pessoas falando disso, né? As pessoas mais velhas, os jovens da época, tinha muito disso nas casas, né? As pessoas se reuniam e faziam essas brincadeiras, né? Então, a gente via muito disso. Hoje, a gente já não vê mais tanto esse tipo de curiosidade, né? Porque acredito eu que isso já está mais disseminado, a questão da mediunidade, né? Mas naquela época era uma questão de curiosidade mesmo. Pura curiosidade. Pura curiosidade. Alguns criticavam, achando que aquilo ali não era nada de real, que podia ser um golpe. Outros achavam que podia ser alguma coisa, né? E é nesse tom, nessa situação que entra Kardec, né? Também. E ele diz, quando ele fala que é difícil, que a pessoa não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Quer dizer, quem não duvida é aquele que raciocina, que vai além das aparências. Aquele que acha estranho determinado fenômeno e vai buscar suas causas. Agora, aqueles que tratam tudo na superficialidade, aqueles que tratam tudo sem grande profundidade, eles duvidam, criticam, como você falou, zombam. Isso. Né, porque demonstrando a sua própria ignorância. Isso, porque aqueles que têm mais maturidade espiritual vão entender que aquilo ali tem alguma coisa além do que se está vendo. Que merece ser estudado. E que merece ser estudado, mesmo que ela não esteja acreditando muito. Como foi com Kardec. Ele questionou inicialmente, achou estranho, mas ele continuou, porque ele achou interessante aquela situação. Né? E ele mesmo disse que ali se apresentavam leis que possivelmente o homem não conhecia e que valia a pena estudá-las. Então é a postura realmente de um homem de ciência, que não tenta enquadrar o fato nas suas teorias, nas suas explicações. Para fatos novos, ele cria teoria nova. Esse é aquele homem que não duvida do fenômeno em si. E cria um ambiente de estudo, né? Isso. Ele pode até admitir a possibilidade, e talvez ele não acredite, que é normal. Mas só o fato de estar aberto a coisas novas, a aprendizados novos, significa que a pessoa admite a possibilidade. Ele pode até falar, não creio, isso daí é absurdo, mas eu admito que tem coisas que eu não conheço, que o homem não conhece, a ciência não sabe tudo, o cientista não sabe tudo.
Então, se está aí, há uma possibilidade de ter outra explicação. Como tiveram muitos. Então, eu vou atrás dessa outra explicação. Como tiveram muitos na época de Kardec, que também, muitos que eram muito inteligentes, homens de ciência, que não conseguiram compreender o que estava acontecendo. Né? Não conseguiram ultrapassar o limite da sua especialização. Ficaram circunscritos a eles e alguns deles até zombaram. E perderam a oportunidade de aprender alguma coisa naquele momento. Né? Naquela experiência da reencarnação. Eu lembro de César Lombroso, que ele escrevia vários artigos, acho que ele era italiano, se eu não me engano, ele escrevia vários artigos contra o espiritismo, zombando das chamadas mesas girantes. Ele dizia que ficava admirado, né, de homens de ciência, que ele respeitava muito, se dedicaram parte das suas vidas, do seu tempo, àquelas pesquisas que era absurda, que eles estavam sendo iludidos, até que um dia, se eu não me engano foi a mãe dele, desencarnou, e através de uma médium, não sei se foi Eusápia Paladino, uma médium dessa, que eu não lembro o nome, ele conversou com a mãe dele, e viu que realmente era a mãe dele. A partir daquele momento ele não pôde mais duvidar. E depois dizem que ele teria escrito um outro artigo no jornal, naqueles mesmos jornais que ele criticava os fenômenos, ele escreveu um artigo pedindo desculpas e dizendo exatamente assim, coro de vergonha quando penso no ridículo que eu fiz e os espíritas passaram. Ou seja, ele precisava viver uma experiência real em que ele acreditasse, né? Porque ninguém vive uma situação dessa, né, como Kardec viveu, e acredita de imediato se não tiver uma maturidade espiritual, uma maturidade que o leve a pelo menos pesquisar, não rejeitar de imediato. Não rejeitar de todo, né? De todo, né? Então, ele realmente não tinha como entender, porque ele não tinha experiência. Ele só passou a entender quando ele viveu uma experiência importante para ele, que foi o encontro com a mãe, depois do desencarne dela. Aí sim ele entendeu que tudo aquilo que Kardec havia dito era real. E que não era da cabeça de Kardec. E que não era a criação de Kardec. De pesquisas. Isso. Eram relatórios de pesquisas de Kardec e de homens sérios, como dizia Kardec. Porque a doutrina espírita nasceu puramente científica. Justamente. Puramente científica. Por isso que Kardec fala, e ele coloca até aqui no Livro dos Médios, lá no capítulo 28, quando ele fala sobre o charlatanismo e do embuste, ele dizia que não se admitia que homens de ciência, homens honrados, que eles fossem se permitir serem enganados, né? Fossem colocar os seus nomes em coisas que ele não acreditava depois de uma investigação. Então a gente observa que Kardec também foi muito cuidadoso quando colocou no Livro dos Médios essa questão do charlatanismo, mostrando muito bem que ele não era nenhum tolo, porque ele sabia que podia existir charlatões, aquelas pessoas que exploram tudo que está com ganho popular. Sempre aparece. Na própria vivência do Chico, a gente tem notícias daquelas pessoas que ficavam lá na fila, vendendo número, prometendo que receberiam mensagens do Chico, através do Chico. Quer dizer, onde está o ser humano, pode estar... Isso, oportunidade. Pode estar aquele aproveitador da crença alheia. Mas, eu acho que você tinha separado alguma coisa aí que eu estou vendo aqui, do livro O que é o Espiritismo? O que é? Aqui no que é o Espiritismo. É referente a esse primeiro parágrafo, isso, né? Em que ele fala da crença, né? Da crença, que existem vários tipos de maneira de ver uma situação, né? Tem o crítico, em que Kardec coloca o crítico. Ele criou uns diálogos, né? Isso, o cético, tem os críticos, cético. É interessante, você separou aí, foi tá o crítico, né? Isso. Pelo que eu estou vendo aqui. Aqui o crítico,
Ele criou diálogos através de perguntas que lhe foram feitas com relação a essas manifestações. Né? Aí ele colocou em diálogo para que ficasse, não respondesse só a um, né? Respondesse de uma forma... a todos que tivessem aquele tipo de dúvida. Porque tem o crítico que fala, isso aí não é nada, né? Tem o cético que realmente não aceita de forma nenhuma, tem aqueles que fazem chacota daquilo que você está falando. Até hoje nós ainda encontramos pessoas que reagem dessa forma quando você fala que é espírita, que você fala da vida após a morte, fala da mediunidade. Então existem todas essas formas, e Kardec, no livro que é Espiritismo, fala justamente... E tem esses dois diálogos aí, né? E tem esses dois diálogos aqui. Aqui. Em um deles ele começa aqui, no entanto... Ele respondendo a um questionamento fictício. Isso. No entanto, somente a experiência pode convencer mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Então, Allan Kardec. Uma coisa é estar convencido e outra estar disposto a convencer-se. Aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusões. Com estes eu não me ocupo, absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com cuidado todo particular. Então, isso demonstra a seriedade. Aqueles que são críticos, mas querem aprender, né? Foi o comportamento de Kardec. Ele queria saber o que estava acontecendo. No primeiro momento ele foi crítico, né? Ele só lembrando aí que o crítico hoje tem um sentido meio pejorativo, né? Tem o sentido de censurar. Mas censura. Crítico originalmente é aquele que julga, que avalia, que analisa, né? O crítico de arte. O crítico de arte, ele não censura a arte. Ele avalia a arte segundo a técnica conhecida. Então, dessa forma, Kardec foi crítico nesse sentido, que foi a crítica que o levou a continuar. A convicção que ele tinha, que ele adquiriu depois, né? Porque ele primeiro avaliou, a crítica aí é uma avaliação. Ele avaliou que naquela situação era impossível não ter alguma coisa além do que ele estava vendo. E assim ele continuou. Justamente, por isso que nós lembramos que quando ele diz que não poderá duvidar, esse que não poderá duvidar é esse que é o crítico que não está no campo único e exclusivamente da censura. Ele está na crítica pela dúvida, muitas vezes. Ele está fazendo uma avaliação e dentro dos critérios dele, ele pode considerar que aquilo tudo ali é charlatanismo, é ilusão, né? É um direito dele, ele está fazendo o papel dele. Então cabe, no caso ali, caberia a Allan Kardec, que é considerado o fundador do Espiritismo, né? Caberia a Allan Kardec, que estava naquela coordenação toda ali, da doutrina espírita nascente, caberia a ele realmente fornecer os elementos intelectuais para aquela pessoa que estava disposta a aprender. Mas é o que ele fala aqui, né? Quando ele percebe que a pessoa realmente não quer... É o cético, ele só está ali para tomar o tempo dos outros. Ele realmente, como ele fala aqui, com estes eu não me ocupo absolutamente. E é a mesma coisa que nós deveríamos fazer, né? Porque às vezes nós queremos, porque queremos que a pessoa aceite, entenda... e não conseguimos, e às vezes nos sentimos frustrados porque não conseguimos convencer alguém. E Kardec diz aqui com todas as letras: com estes eu não me ocupo absolutamente.
a ideia de fazer prosélito, de fazer adepto. Isso. Isso não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação justamente deve ser essa. Fornecer elementos para o raciocínio daquele que realmente quer aprender. Mas se a gente observa que a pessoa está criticando, está perguntando por perguntar, aquelas perguntas vazias, né, tipo aquela que está no dia a dia nosso, né, a gente fala para a pessoa, oi, tudo bem? Mas nem espera para ela responder se está tudo bem ou não, vai embora, quer dizer, uma pergunta de sociedade, uma pergunta comum isso que é retórica, que não precisa de não resposta. só com relação à mediunidade, né, com relação à doutrina espírita, a gente vive muito isso. Eu tive uma colega de trabalho que o marido dela, segundo ela, ele me disse também, né, que ele havia sido espírita, que ele tinha frequentado o movimento espírita, tinha sido jovem espírita, e que depois que ele passou a religião evangélica, ele viu que aquilo tudo era mentira, né? E aí a gente ficou conversando durante um tempo, e aí eu percebi que realmente ele não queria, como se diz, ele queria apagar tudo aquilo que ele havia vivido e não compreendido e desmentir tudo que ele tinha estudado. Então eu parei de conversar com ele, porque ele estava numa posição assim, de conversar com ele, tipo assim, me convença. Ele, eu percebi que ele estava estava se dando uma importância maior do que tinha. Isso, que eu deveria convencê-lo. Então eu falei, olha, se você está bem na sua religião, continue na sua religião. Se ela te conforta. Exatamente isso. Se você se encontrou nessa religião, não sou eu que vou te convencer a sair e ir para a doutrina espírita. Porque cada um está onde deve estar. Eu senti que ele não gostou muito, mas foi assim que eu fiz. É como se você tivesse desvalorizado a importância que ele se dava. Eu senti que ele realmente se sentiu um pouco desprestigiado. Eu lembro que alguém que visitou Sai Baba, Swami Satya Sai Baba, na Índia, alguém chegou para o Sai Baba e perguntou ao Sai Baba qual era a melhor religião. Dizem que Sai Baba teria perguntado à pessoa qual era a religião dela. Aí ela falou a tal religião. E Sai Baba falou, então essa é a melhor religião, fique com ela, porque ela te atende à necessidade espiritual. Se ela te faz um homem de bem, uma pessoa boa, te conforta, te dá paz, tranquilidade, essa é a melhor religião para você. Porque algumas pessoas acham que a gente tem que convencê-las, né? Tipo, fala, me convença. Vamos ver se você vai conseguir. Se você me convencer, você estará fazendo um grande bem. Você vai ser um vencedor. E você estará fazendo um grande bem para a humanidade. Isso. Nem Jesus Cristo convenceu a todos, né? Isso. Com todos os fenômenos que ele produziu lá de cura. Com certeza. Então, quando Kardec fala aqui realmente sobre essa questão de não duvidar, é justamente dentro desse ponto, de que aquele que não duvida é aquele que está predisposto a aprender as coisas novas que no momento ele não compreende. Mas eu acredito que a gente não vai conseguir ir além, né, porque me parece que o nosso tempo já está se esgotando. Nossa, passou muito rápido. Mas fica aqui para as reflexões seguintes, o parágrafo seguinte que a gente vai até retomar aí. Esse parágrafo no próximo programa. O parágrafo diz o seguinte: a cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. Então, no próximo programa, a gente comenta esse trecho aqui com a bênção de Deus e vamos ver se a gente avança um pouco mais nos estudos. Isso, então, até o próximo estudo. Que Jesus Cristo abençoe os nossos lares. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos aqui de volta para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês, mesmo sendo chato, que não deixem de contribuir. Se vocês gostam do programa, não deixem de contribuir com o Clube da Fraternidade. Com R$1 só, já vale. Então, qual é o telefone? 3386-1422. 3386-1422. Astênio, nós paramos aonde? Nós paramos na Revista Espírita de fevereiro de 1860. E estamos agora exatamente na última comunicação que foi publicada nessa revista. E nós só começamos a leitura no programa passado, para retomar hoje e prosseguir. O Kardec deu o título de Conselhos de Família, porque referiam-se a comunicações dadas num ambiente familiar, né, que era muito comum na época do Kardec, né, as reuniões domésticas e tal. E eram reuniões mediúnicas, né, que hoje em dia diminuiu muito, não zerou, ainda temos algumas hoje, né, mas diminuiu muito até por conselhos das federações. Exatamente, né, não fazia isso em casa. Isso, né? Bom, então em Conselhos de Família, Kardec informa que seria a continuação de outros conselhos dados para essa família, né, nessas reuniões domésticas, em que o espírito, muito provavelmente um guia espiritual da família, começa dizendo o seguinte: meus caros filhos, em minhas instruções precedentes, né, o que demonstra que ele já havia enviado outras instruções, em minhas instruções precedentes aconselhei-vos a calma e a coragem. Entretanto, nem todos as mostrais como deveríeis. Então, como se ele tivesse durante um determinado tempo observando cada um e verificando que nem todos seguiram as instruções dele a respeito da calma e da coragem. Pensai que o lamento jamais acalma a dor. Olha só, que nós comentávamos isso no outro programa, né? A revolta da gente... É isso mesmo. Pode aumentar a dor, diminuir, não vai diminuir jamais. Vai diminuir mesmo. Né? Então, pensai que o lamento jamais acalma a dor. Ao contrário, esta tende a aumentar. Um bom conselho, uma boa palavra, um sorriso, um simples gesto dão força e coragem. Uma lágrima amolece o coração, em vez de endurecê-lo. Chorai, se a isso vos impele o coração, preferencialmente nos momentos de solidão, e não em presença dos que necessitam de toda a sua força e toda a sua energia, que uma lágrima ou um suspiro pode diminuir ou enfraquecer. Isso é um conselho, né, também interessante, porque, obviamente, que alguns psicólogos não concordarão com isto, né? Acham que o luto deve ser vivido plenamente. Né? E se sente vontade de chorar, chora, né? Mas esse espírito aqui, ele está aconselhando que se chore, mas preferencialmente nos momentos de solidão, ou seja, nos momentos que você está sozinho, e não em presença de outros que estão esperando a sua força, né? Outros que estão às vezes mais fragilizados do que você. O que acontece hoje, né, Astênio, é exatamente as cenas de teatrais, né? Sim. De os seres humanos chorarem na presença de outros. Para você fica assim, olha como eu já gostava dele. E no velório, se você não chorar, dizem que você não gostava do morto, né? Exatamente. Bom, todos necessitamos de encorajamento e nada é mais propício a nos encorajar que uma voz amiga, um olhar benevolente, uma palavra vinda do coração. Já houve casos, né, de familiares meus, né, em que no velório
O parente desencarnado já tinha mais de 90 anos, já não aguentava mais dar um passo, né? Tava para respirar, tava difícil, e as pessoas chorando, né? Lamentando, né? E às vezes eu pergunto, dependendo obviamente do nível de intimidade, por que você está chorando, né? Qual o motivo efetivo que você tem para chorar? Exatamente. Obviamente que saudade, independentemente da condição em que a pessoa estava, você vai sentir saudade, mas o seu amor deve ser maior do que a saudade, e o amor deve te levar a querer que aquela criatura se liberte daquela condição tão triste, né? Você imagina, você passou também por isso, né? Você teve parentes longevos, né? E eu também tive. Eu tive uma tia que morreu com 104 anos. Como ela devia estar feliz. Você querer que ela ficasse mais um dia no mundo seria maldade. Né? Bom, prosseguindo então nessa comunicação, no Conselho de Família, o Guia Espiritual da Família fala: quando vos aconselhei a vos reunirdes, não foi para que reunisseis vossas lágrimas e amarguras. Não era para vos excitar a prece, que não prova senão uma boa intenção, mas sim para que unisseis vossos pensamentos, vossos esforços mútuos e coletivos, para que mutuamente vos desseis bons conselhos e procurasseis em comum não o meio de vos entristecer, mas a marcha a seguir para vencer os obstáculos que se apresentam diante de vós, né? Então a gente não sabe, né, exatamente o que aconteceu nessa família para que esse espírito esteja dando esses alertas, mas é como se ele tivesse aconselhado que, sei lá, uma vez por mês a família se reunisse, né, na casa de um deles e tal. Mas seria para consolo mútuo, ou seja, fazer estudos, meditações, etc. E não para ficar... Falar de coisas alegres. Né? Não para ficar choramingando. Você vivenciou. Eu vivi com fulano, e foi na fazenda, tinha lareira. Então, momentos felizes. Sim. Se a pessoa trouxe só momentos infelizes... Né? E aproveita para fazer uma leitura, se é cristão, alguma coisa do Evangelho, né? Se é judeu, né? Lá das suas obras, das escrituras, né? Perfeito. Sabe? Aproveita esses momentos para meditação em conjunto, né? Bom, em vão um infeliz que não tem pão se lançará de joelhos para rogar a Deus o alimento que não cairá do céu. Esse espírito aqui é bem prático, né? Bem prático. E duro, né? Ele não aconselha uma fé, a chamada fé do carvoeiro, né? que acredita independentemente da possibilidade do fato ocorrer, essa coisa toda. Então ele fala assim: em vão um infeliz que não tem pão se lançará de joelhos para rogar a Deus o alimento que não cairá do céu, que ele trabalhe e por pouco obtenha. Isso valerá mais do que todas as suas preces. Então, o bate e se abrirá, né, que Jesus dizia. Exatamente. É em termos de trabalho, né, não é em termos de rogativa. Exatamente. Né, porque em termos de rogativa seria um aconselhamento à inércia, né? Exato. Bom, então, que ele trabalhe e por pouco obtenha. Isso valerá mais do que todas as suas preces. A prece mais agradável a Deus é o trabalho útil. É tão importante aprender isso, né? Para de botar mãos postas na direção do céu, bota a mão na terra trabalhando, né? E Jesus mesmo disse, né? Meu pai trabalha, até hoje. Isso, e eu também trabalho. Eu também trabalho. A prece mais agradável a Deus é o trabalho útil, seja qual for. Essa expressão também, trabalho útil, ela é interessante, porque no Livro dos Espíritos, os Espíritos... eles dão um conceito de trabalho como sendo toda atividade útil, né? Porque nem toda atividade é trabalho. Se há uma atividade que não tem utilidade nenhuma, ela pode ser um movimento, mas não um trabalho, né? Então, há até espíritos que afirmam que as regiões umbralinas estão repletas de movimento, mas de trabalho nenhum, né? Exatamente. Então, quando um espírito está obsidiando alguém, ele está em atividade, mas ele está trabalhando? Não está, porque aquela atividade dele é totalmente inútil.
útil, muito pelo contrário, é prejudicial. Exato. Então, atividades prejudiciais, embora sejam atividades, não constituem trabalho. Exato. Se a gente quer saber se a gente está trabalhando, tem que ver se a atividade que a gente está desenvolvendo produz alguma utilidade, né? Então, voltando, a prece mais agradável a Deus é o trabalho útil, seja qual for. Eu o repito, a prece prova uma boa intenção, um bom sentimento, mas não pode produzir senão um efeito moral, desde que é toda moral. É excelente como um consolo da alma, porquanto a alma que ora sinceramente encontra na prece um alívio às suas dores morais. Fora destes efeitos e dos que decorrem da prece, como já vos expliquei em outras instruções, nada espereis, pois sereis iludidos em vossa esperança. Esse espírito estava meio chateado com os familiares dele, né? Estava observando. Né? Muito provavelmente ele estava vendo que alguns lá oravam mais do que trabalhavam e esperavam que caísse do céu. E ele já está dizendo aqui, não cai nada do céu. Isso até hoje tem. Hoje, como se fala comumente, do céu só cai a chuva, né? Não cai. Exato. Né? Bom, e aí chega no último parágrafo, escrito o seguinte: segui, pois, exatamente os meus conselhos. Não vos contenteis em pedir a Deus que vos ajude. Ajudai-vos a vós mesmos, porque assim provareis a sinceridade de vossa prece. Então, é válido em termos de busca de consolo e até de busca de apoio, né, extrafísico, é válido, mas o que a gente não pode é esperar que a prece seja o principal meio de solução dos nossos problemas, né? A prece é um acessório para a solução dos nossos problemas. Seria muito cômodo, na verdade, que bastasse pedir uma coisa nas preces para que ela vos fosse concedida. Seria o maior estímulo à preguiça e à negligência das boas ações. Eu poderia estender-me ainda mais a este respeito, mas seria demasiado para vós. Vosso estado de adiantamento não comporta. Ainda fala que estão fraquinhos. Né? Vosso estado de adiantamento não o comporta. Meditai isso sobre... em 1860. Meditai sobre esta instrução, como sobre as precedentes. Elas são suscetíveis de ocupar por muito tempo vossos espíritos, pois contêm em germe tudo quanto vos será desvendado no futuro. Segui meus conselhos anteriores. Né? Então, aqui parece que ele estava se despedindo, né? Ele falou assim, olha, você já tem material para meditar durante muito tempo. Eu acho que isso aqui se aplica também, né, às inúmeras comunicações que nós recebemos desses grandes médiuns como Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, que já nos deixaram, mas também nos deixaram material que nós podemos viver algumas encarnações, né, meditando sobre esses escritos dos espíritos através deles, né? Então a gente não precisa toda hora ininterruptamente ter médiuns da hierarquia, da categoria desses médiuns, né? Porque nós precisamos de um tempo para refletir a respeito daquilo que eles trouxeram. Porque só chegar coisas novas o tempo todo, a gente... Não dá tempo para você pensar. Isso, e a gente acaba... analisar. E a gente acaba ficando meio exigente, né? Quer coisa nova a toda hora. E cadê a sua mudança de comportamento a partir daquilo que você já estudou antes, né? Perfeito. Então, meu amigo, nós terminamos a Revista Espírita de fevereiro de 1860 e vamos iniciar a revista de março de 1860. Como nós vamos até 1868, né, nas revistas dos anos pares, a gente volta à Terra várias vezes, né, para continuar. Vamos ver se na próxima encarnação a gente começa com menos idade, né, Maurício? Fazendo esses estudos com menos idade. Bom, mais garotinho. Então, para dar tempo de, numa encarnação, concluir os estudos, né? Bom, então nós vamos estudar a Revista Espírita de março de 1860
E aqui Kardec começa essa revista publicando o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então esse boletim é meio semelhante ao que nós costumamos publicar hoje nas nossas casas espíritas, né? Informativo, né? Um boletim mensal, né? Alguns são quinzenais, outros são bimensais, né? Dependendo de quanta coisa acontece na casa espírita. Bom, e aí ele começa então descrevendo aqui o que aconteceu na reunião, que era uma sessão geral, porque nós sabemos que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma semana seria uma sessão geral e outra semana seria uma sessão particular. Isso nós já vimos em outros programas nossos, né? Então na sessão particular não era aberta ao público, né? Bom, então nessa sexta-feira, dia 27 de janeiro de 1859, aqui está 1859, mas eu acredito que seja de 1860, porque essa revista aqui é de 1860, então deve ter sido um erro gráfico aqui, tá? Sim. Aí consta que ela foi lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro obviamente, de 1860. Nessa reunião de 27 de janeiro foi lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro. A gente vê que é bem parecido com o que a gente faz hoje. Faz uma reunião de diretoria, a primeira coisa que faz é ler a ata da reunião de diretoria anterior, para verificar se foi cumprido tudo que foi programado, etc., né? E aprova ou desaprova, corrige, enfim. Quando vai fazer uma assembleia geral no Centro Espírita, também começa com a ata da última assembleia. É igual um condomínio. Exatamente. É parecido. Então, nessa sessão de 27 de janeiro, foi lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro. E teve recebimento de um pedido de admissão, adiado sua leitura, exame e parecer para a próxima sessão particular. Então, nessa sessão de 27 de janeiro, foi informado que existia um pedido de admissão, né, para ser admitido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E vinha um pedido de admissão do mundo inteiro, né? E interessante que normalmente eram pessoas de alto cabedal, né, que tinham interesse, né, em termos de formação acadêmica. De cultura elevada. Isso, para a época, né? E até hoje os espíritas se destacam, né, nas pesquisas do IBGE e tal, como tendo os níveis mais elevados de cultura. De cultura. Né? Em termos de maioria, pelo menos, né? Exato. Bom, e aqui Kardec continua colocando comunicações diversas, né, que foram vistas nessa sessão geral de 27 de janeiro. Primeira, carta do Sr. Henderson Mackenzie, de Londres, membro da Sociedade Real dos Antiquários, dando detalhes do mais alto interesse sobre o emprego dos globos de cristal ou metálicos como meio de obter comunicações espíritas. E quando eu vi isso aqui, eu falei assim, então é por isso que as pessoas costumam dizer às vezes que eu não tenho globo de cristal, né? Eu não tenho bola de cristal, né? Porque o globo e bola é a mesma coisa, né? Então já vinha dessa época em que alguns médiuns olhavam para uma bola de cristal e viam determinadas respostas ali, né? Então hoje você fala, eu não tenho bola de cristal. Para falar do futuro, né? Sim, são os adivinhos. Isso. Então, dando detalhes do mais alto interesse sobre o emprego dos globos de cristal ou metálicos como meio de obter comunicações espíritas. É o que usa com o auxílio de um médium vidente especial, conforme conselho de um de seus amigos, que há 35 anos faz as mais completas e concludentes experiências. O médium vê, nessa espécie de espelho, as respostas escritas às perguntas propostas, assim obtendo comunicações muito desenvolvidas e tão rápidas que muitas vezes é difícil acompanhar o médium. Mas é interessante, né, que apenas o médium vidente consegue ver nessa bola de cristal a resposta. Qualquer outro que esteja junto dele olha naquela bola de cristal e não vê nada, né? Mas o fato é que ele vê, obviamente que poderia se prestar muito ao embuste, porque pode dizer que está vendo e não está vendo nada, mas se você vai fazer testes, né, para verificar se aquelas respostas são válidas, se eram reais, são, né, verdadeiras. Porque se um determinado espírito informa
detalhes sobre a sua desencarnação através da bola de cristal, e esses detalhes podem ser depois averiguados em cartórios, em jornais Exatamente. Da época, etc. Verifica-se que não foi embuste, né? É verídico. Bom, então a segunda comunicação, né, porque aqui foram comunicações diversas. A segunda comunicação foi leitura de um artigo do Sickle, deve ser um jornal da época, de 22 de janeiro de 1860, em que se nota a seguinte passagem. Então, nessa reunião na sociedade, foi feita a leitura desse trecho, né, de uma matéria publicada nesse jornal. E essa matéria dizia o seguinte: as mesas falavam, giravam e dançavam muito tempo antes da existência da seita americana que pretende ter-lhes dado origem. Então a gente vê que é uma crítica, né, de quem publicou essa matéria no jornal. É como se eu dissesse que ele fala seita americana por causa do fenômeno das mesas girantes, né, que começaram nos Estados Unidos, né, ou receberam um destaque maior nos Estados Unidos. Na verdade não começaram, porque aqui mesmo ele diz que isso aí já ocorria muito tempo antes, né? Esse baile de mesas já era célebre em Roma nos primeiros séculos de nossa era. E eis como no capítulo 23 da Apologética exprimia-se Tertuliano ao falar dos médiuns de seu tempo. Aí ele bota 2 pontos, abre aspas, porque para transcrever... Tertuliano era de Roma, né? Para transcrever Tertuliano. Se é dado aos mágicos, ele chamava então os médiuns da época de mágicos, né? Se é dado aos mágicos o poder de fazer com que os fantasmas apareçam, de evocar a alma dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar oráculos, se esses charlatães, então já a partir do pressuposto que esses mágicos ou médios eram charlatães, se esses charlatães imitam um grande número de milagres que parecem devidos aos círculos e às correntes que as pessoas formam entre si, se induzem sonhos, se fazem conjurações, se têm às suas ordens espíritos mentirosos e demônios, pela virtude dos quais as cadeiras e as mesas que profetizam são um fato vulgar, etc. Aí fecha aspas, porque a Sociedade Parisiense transcreveu apenas esse trecho, né, do que foi publicado nesse jornal, e a gente vê que a intenção aqui era criticar os espíritos, dizendo: olha, isso que vocês fazem hoje era feito há muito tempo, então vocês não estão fazendo nada de novo, né? Nada de novo. Como se os espíritos afirmassem que isso era novo. Demonstra grande ignorância. E aí o Kardec, nosso tempo mais uma vez acabando, né? Mas o Kardec começa a responder isso aqui, dizendo o seguinte: observa-se a esse respeito que os espíritas modernos jamais pretenderam ter descoberto ou inventado as manifestações. Ao contrário, têm constantemente proclamado a ancianidade e a universalidade dos fenômenos espíritas. E a própria ancianidade é um argumento em favor da doutrina, demonstrando que ela tem o seu princípio na natureza e que não resulta de uma combinação sistemática. Então Kardec diz assim: por que estão fazendo essa crítica se somos nós mesmos que falamos que nós não inventamos nada, né? Que isso é antigo, que é uma lei da natureza. Então, desde quando existiu natureza, esses fenômenos existiram, né? Bom, aí Kardec termina esse comentário dele dizendo o seguinte: os que pretendem opor-lhe tal circunstância, né, opor ao espiritismo essa circunstância, né, provam que falam sem conhecer-lhe os princípios, pois de outro modo saberiam que o espiritismo moderno se apoia no fato incontestável de que se encontra em todos os tempos e entre todos os povos. Então o espiritismo faz questão de dizer que ele não é novo, né? Exatamente. A doutrina espírita foi organizada mais recentemente. Os fenômenos não são novos. Sim. Os fenômenos ocorrem em qualquer lar, em qualquer casa. Em qualquer época, né? Em qualquer época. Uhum. Os espíritos não inventaram os espíritos, né? Pelo contrário, foram os espíritos que criaram os espíritos, né? Que acabaram fazendo surgir os espíritas. Mas o nosso tempo acabou, né, meu amigo? Aí a gente vai ter que deixar para a próxima, né? O próximo estudo. O próximo estudo. Né? Então, tá bom, Astênio. Vamos terminar por aqui o estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868.
Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que o Clube da Fraternidade, colaborem, 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.